Miguel carregou no botão de publicar e o mundo mudou para sempre. O post no Instagram com uma foto sua e de Rafael no mirador da Senhora do Monte declarava abertamente a sua orientação sexual e o amor que sentia pelo parceiro. Mal tinha passado um minuto quando o telefone começou a vibrar sem parar com chamadas da mãe em pânico de Porto, o pai gritando ao fundo sobre a desonra que trazia à família, e então veio a mensagem privada de Pedro: é que se vais pagar caro por isto, seu mentiroso traidor. Miguel ficou parado no terraço do apartamento em Lisboa com o coração acelerado olhando para o rio Tejo que brilhava ao sol da tarde. Tinha hesitado durante anos a esconder a verdade por causa da família conservadora, o pai empresário tradicional da zona industrial do Porto, a mãe católica devota que ia à missa todos os domingos e os tios que comentavam sempre sobre casamentos e netos. Agora aos 29 anos, como arquiteto respeitado numa firma de Lisboa, sentia que não aguentava mais fingir. Rafael, o professor de História de 27 anos com o sorriso que acalmava todas as tempestades, tinha sido o empurrão final. Vamos ser livres juntos, dissera ele na noite anterior enquanto preparavam o jantar simples de bacalhau. Miguel clicara a publicar sabendo que o preço podia ser alto, mas nunca imaginara que Pedro apareceria tão depressa. As notificações não paravam. Primeiro os amigos, alguns a parabenizar, outros com emojis de surpresa. Depois os comentários públicos de pessoas que ele mal conhecia. Mas foi o post de Pedro que o atingiu como um soco. O ex-namorado de 31 anos, que tinham terminado há 18 meses depois de uma relação tóxica cheia de ciúmes e discussões, publicara uma série de stories com capturas de ecrã manipuladas alegando que Miguel o tinha traído durante meses, que o abandonara sem explicação e, pior, que tinha sido emocionalmente abusivo, ameaçando o seu emprego e isolando-o de amigos. As mentiras eram detalhadas. Pedro descrevia incidentes que nunca tinham acontecido com datas precisas e até uma foto antiga editada para parecer prova. Em poucas horas o post já tinha centenas de partilhas e comentários de apoio a Pedro de gente que Miguel nunca conhecera. Miguel sentiu o estômago revirar. Lembrou-se das noites em que Pedro o acusava de furtar com clientes, das vezes em que controlava o telemóvel dele e das discussões que terminavam com portas batidas. Tinha sido Pedro quem o manipulava, não o contrário, mas agora a narrativa invertida ganhava força nas redes. A mãe ligou outra vez, a voz tremendo: Miguel, como pudeste fazer isto à nossa família? O teu pai está a dizer que não quer falar contigo nunca mais. O pai ao fundo gritava sobre vergonha e sobre como os sócios da empresa iam olhar para ele. Miguel tentou explicar, mas as palavras saíam entrecortadas. Rafael chegou da escola mais cedo, abraçou-o sem dizer nada, primeiro apenas segurando-o enquanto as lágrimas vinham. Vamos enfrentar isto juntos, murmurou Rafael. Mas Miguel sabia que não era só o ex, era toda uma vida de segredos que agora explodia. Ao fim da tarde o chefe da firma de arquitetura ligou pedindo uma reunião urgente. 2 clientes importantes tinham visto os posts e questionavam a imagem da empresa. Miguel caminhou pela Avenida da Liberdade com a cabeça baixa, sentindo os olhares imaginários de toda a cidade. Em casa Rafael preparou chá e ouviu o desabafo. Lembras-te daqueles e-mails antigos? Perguntou Miguel de repente. Os da época em que Pedro e eu trabalhávamos juntos no projeto daquele condomínio em Cascais. Rafael acenou. Sim, aqueles em que ele admitia ter desviado fundos. Miguel abriu o computador e encontrou a pasta escondida há meses com os documentos assinados, as transferências bancárias e os e-mails onde Pedro confessava o desvio para pagar dívidas pessoais. Tinha guardado tudo por precaução depois da separação, nunca pensando que usaria. Agora, enquanto o sol se punha sobre Lisboa, Miguel sentiu um misto de alívio e medo. Usar aquilo seria justiça ou vingança? A noite caiu e o telefone não parava, mas Miguel decidiu que no dia seguinte iria consultar um advogado. Não sabia ainda que o preço da verdade seria mais alto do que imaginava. No dia seguinte acordou com mais mensagens de ódio. Um amigo comum enviara uma captura onde Pedro dizia a um grupo que Miguel tinha ameaçado suicídio para o manipular, outra mentira descarada. A mãe mandara uma mensagem curta: não venhas ao Porto no Natal este ano. Miguel sentiu o peito apertar, recordando as tardes de infância em que ajudava o pai na oficina e a mãe cozinhava arroz de pato. Tinha sido o filho perfeito até agora. Rafael preparou o pequeno almoço com ovos mexidos e pão fresco, tentando animá-lo. Hoje vamos ao advogado, disse ele. Miguel acenou, mas por dentro questionava se valia a pena destruir o pouco que restava da sua imagem para proteger o amor novo. A reunião com o advogado amigo de faculdade foi rápida. Tens provas sólidas? Miguel disse o Dr. Carlos, apontando para os documentos. Podemos enviar uma notificação extrajudicial hoje mesmo exigindo a remoção imediata e o silêncio. Caso contrário, processo por difamação e danos morais.
Miguel hesitou olhando pela janela do escritório no chiado. Pedro ia recuar, mas a família não perdoaria tão depressa. Saiu da reunião com os papéis na mão, sentindo o peso de uma decisão que mudaria tudo. Enquanto isso, Pedro continuava a prestar mais detalhes falsos, alegando que Miguel o tinha isolado da família e usado o dinheiro conjunto para viagens luxuosas. A notícia chegou aos jornais locais como fofoca de celebridades menores e o nome de Miguel apareceu em grupos de discussão online. No escritório, os colegas evitavam o olhar. Miguel trabalhou no projeto de um museu novo, mas a concentração fugia. À noite, Rafael e ele caminharam junto ao Tejo falando sobre o futuro. Se usarmos isto, disse Rafael, vamos ganhar, mas perdemos a possibilidade de reconciliação com o passado. Miguel sabia que o ex não merecia piedade, mas a voz interior perguntava se ele próprio era inocente de todo o mal naquela relação antiga. Dormiu mal sonhando com o pai a virar-lhe as costas. No dia seguinte, o advogado enviou a carta. Agora era esperar. Miguel não imaginava que a resposta de Pedro seria o silêncio total, mas o dano já estava feito e a família continuava à distância. A carta chegou ao e-mail de Pedro às 10 da manhã e Miguel soube porque um conhecido comum lhe contou que o ex tinha apagado todos os posts em menos de 1 hora. Mas o silêncio de Pedro não apagou as consequências. A mãe ligou outra vez, mas agora com voz cansada. Miguel, o teu pai foi ao médico ontem, a tensão alta por tua causa. Como pudeste trazer esta vergonha para casa? Miguel tentou explicar que as acusações eram falsas, mas a mãe cortou-o falando do padre da paróquia que tinha visto os posts e perguntado por ele. Em Lisboa, a firma decidiu manter, mas com uma advertência discreta: evita eventos públicos por agora. Os clientes conservadores ainda hesitavam. Miguel sentia-se preso entre o alívio da retirada de Pedro e a solidão crescente. Rafael propôs um fim de semana fora para desanuviar. Foram até Sintra caminhando pelos jardins do Palácio da Pena, onde o ar fresco e o verde ajudavam a clarear a mente. Miguel contou detalhes da relação com Pedro que nunca tinha partilhado completamente, como o ex o pressionara para esconderem o relacionamento desde o início, porque Pedro também vinha de família tradicional e temia o escândalo. Agora o mesmo Pedro usava a orientação sexual deles como arma. Rafael ouviu sem julgar, segurando a mão dele enquanto subiam as escadas de pedra. Tu não mereces isto, disse ele. Mas Miguel questionava se merecia o apoio incondicional de Rafael depois de ter escondido tanto tempo. De regresso a Lisboa, encontrou e-mails de tios e primos, alguns apoiando, outros condenando. Um primo mais próximo enviara uma mensagem longa dizendo que entendia, mas que o pai estava a sofrer e que talvez Miguel devesse pedir desculpa publicamente para acalmar as águas. Desculpa por ser quem sou, pensou Miguel amargo. No trabalho, um colega que ele considerava amigo evitou almoçar com ele, alegando reunião. A traição subtil doía mais que os ataques abertos de Pedro. À noite, Miguel abriu a pasta dos documentos, outra vez lendo os e-mails onde Pedro admitia ter desviado 10.000 euros do projeto comum. Podia ter usado aquilo antes, mas escolhera o silêncio para não destruir completamente o ex. Agora via que o silêncio só servira para dar espaço às mentiras. A família marcou uma videochamada obrigatória. O pai apareceu com cara fechada, dizendo que os sócios do clube de golfe comentavam e que a empresa familiar no Porto perdia contratos por associação. A mãe chorava pedindo que Miguel voltasse atrás, que dissesse que era uma fase. Miguel sentiu a raiva crescer, mas também a culpa. Tinha sido o filho que estudara engenharia civil para orgulhar o pai, o que ia à missa de Natal. Agora era o filho gay que destruía a reputação. Rafael ficou ao lado dele fora do enquadramento, dando força silenciosa. Depois da chamada, Miguel chorou pela primeira vez em anos abraçado a Rafael. Por que é que o amor tem de custar tanto? Perguntou. Rafael respondeu que o custo era o preço da liberdade, mas Miguel não tinha certeza se estava pronto para pagar. No dia seguinte, um jornal online publicou uma nota breve sobre o caso, mencionando nomes e o escândalo. Miguel sentiu o mundo fechar-se. Ligou ao advogado para confirmar que Pedro tinha cumprido a notificação sem contestar. Sim, disse o Dr. Carlos, ele apagou tudo e não respondeu. Recuou em silêncio, como previmos. Mas o dano estava feito e Miguel sabia que a reconciliação com a família levaria meses ou anos. Caminhou sozinho pela Baixa pensando nas escolhas. Tinha protegido o seu nome, mas perdido pedaços da identidade antiga. Rafael esperava em casa com jantar pronto e um abraço que lembrava que nem tudo estava perdido. No entanto, a pergunta interior não calava: era justo ter usado as provas contra Pedro ou devia ter deixado o ex espalhar as mentiras sem reagir?
A calma após a retirada de Pedro trouxe uma tensão nova. Miguel voltou ao trabalho com projetos urgentes, mas os olhares dos colegas persistiam. Um cliente importante cancelou uma reunião alegando problemas pessoais, mas Miguel sabia a verdade. Rafael tentava animar com passeios pelo bairro Alto e conversas sobre planos futuros, um apartamento maior, talvez uma viagem a Madrid. Mas Miguel sentia-se dividido. A mãe enviara uma carta física cheia de referências bíblicas pedindo oração e arrependimento. O pai não falava. Miguel marcou uma viagem a Porto para tentar conversar cara a cara. A viagem de comboio foi longa com paisagens verdes que não acalmavam o coração. Chegou à casa familiar a mesma de sempre, com o cheiro a sopa e o cão velho a ladrar. O pai abriu a porta sem sorriso. Sentaram-se na sala de jantar, o ar pesado. O pai falou primeiro sobre a honra da família, sobre como os vizinhos perguntavam. A mãe serviu café com mãos trêmulas. Miguel tentou explicar que o amor por Rafael era real, que Pedro mentia, que tinha provas. Mostrou alguns e-mails impressos, mas o pai recusou ler, dizendo que não queria sujar as mãos com aquilo. A discussão subiu de tom, o pai acusando Miguel de egoísmo, a mãe chorando que tinha falhado como mãe. Miguel saiu batendo a porta, sentindo-se mais sozinho que nunca. De regresso a Lisboa, contou tudo a Rafael, que o ouviu até ao fim. Talvez precisem de tempo, disse Rafael. Mas Miguel sentia que o tempo não curava tudo. No trabalho, um projeto grande foi atribuído a outro colega sem explicação clara. Miguel confrontou o chefe, que admitiu a pressão de clientes. A sociedade ainda não estava tão aberta como parecia, mesmo em Lisboa progressista. À noite, Miguel e Rafael discutiram pela primeira vez. Rafael queria que Miguel perdoasse a família, Miguel queria lutar. Acabaram abraçados, mas a dúvida permanecia. Usar as provas tinha sido necessário, mas o preço emocional era alto. Um amigo comum ligou revelando que Pedro estava deprimido após a notificação e que amigos de Pedro o acusavam de ter ido longe demais. Miguel sentiu um momento de pena, mas lembrou-se das mentiras e endureceu. No fim de semana foram ao cinema ver um filme português sobre identidade. Miguel chorou em silêncio vendo o protagonista enfrentar rejeição familiar. Rafael apertou a mão dele. No regresso a casa, Miguel decidiu escrever uma carta à família, não pedindo desculpa, mas explicando o seu caminho. Enviou por correio, sabendo que podia demorar a resposta. Os dias seguintes trouxeram pequenas vitórias. Um cliente novo aceitou o projeto sem mencionar o escândalo. Rafael recebeu um prémio de ensino e celebraram com vinho do Porto. Mas a ferida familiar latejava. Miguel questionava se o amor romântico valia a perda do amor familiar. Rafael dizia que sim, mas Miguel via o custo nos olhos cansados do parceiro. A tensão social continuava, com comentários online isolados mas persistentes. Miguel bloqueou contas, mas as palavras ficavam. O advogado ligou com novidades, Pedro não contestara nada e assinaram um acordo confidencial prometendo nunca mais falar do assunto. Miguel sentiu alívio, mas também vazio. A vitória legal não trazia o pai de volta. Rafael sugeriu terapia de casal para processar o trauma. As sessões ajudaram Miguel a ver que a relação com Pedro tinha sido abusiva dos dois lados, mas que as mentiras atuais eram escolha dele. Ainda assim, a culpa persistia. No escritório, o ambiente melhorou lentamente. Um colega aproximou-se confessando que também era gay, mas ainda escondido. Miguel sentiu-se útil pela primeira vez em semanas. A carta à família teve resposta, uma mensagem curta da mãe dizendo que rezava por ele, mas que o pai precisava de mais tempo. Miguel aceitou o espaço. Com Rafael planearam uma viagem curta a Aveiro para desconectar. Lá, caminhando pelas rias, Miguel abriu-se completamente sobre os medos do futuro casamento, filhos, aceitação. Rafael ouviu e prometeu estar ao lado. De volta a Lisboa, Miguel recebeu uma chamada inesperada de um tio que dizia compreender e que falaria com o pai. Pequenas rachas de esperança. Mas Pedro enviara uma mensagem privada final desculpando-se indiretamente, dizendo que tinha perdido o controlo. Miguel não respondeu, mantendo o silêncio que o ex agora respeitava. O uso dos documentos tinha funcionado, mas Miguel questionava se tinha descido ao nível de Pedro. O advogado assegurou que era legítima defesa, mas o coração dizia outra coisa. As semanas passaram com rotina nova. Miguel terminou o projeto do museu com elogios discretos. Rafael e ele adotaram um gato pequeno, símbolo de lá estável. A família enviou uma fotografia de Natal sem convite, mas com nota de que pensavam nele.
Miguel chorou ao ver. O conflito interior entre justiça e perdão crescia. Tinha protegido seu amor, mas a que preço? O ano novo trouxe mudanças subtis. A mãe ligou no dia de Reis desejando felicidades e perguntando por Rafael. Foi o primeiro passo. O pai ainda distante, mas não hostil. Miguel e Rafael celebraram com amigos num jantar simples em casa onde falaram abertamente sobre o ano difícil. Miguel sentiu-se mais leve. O trabalho fluía e o nome dele já não era sinônimo de escândalo. Pedro desaparecera completamente das redes cumprindo o acordo. Numa tarde de fevereiro, Miguel caminhou sozinho pelo Parque Eduardo VII pensando em tudo. Tinha ganhado a liberdade, mas perdido a inocência. Rafael juntou-se mais tarde e sentaram-se num banco vendo o pôr do sol. Miguel confessou que às vezes se perguntava se tinha feito o certo ao usar as provas. Rafael disse que sim, que proteger-se não era vingança. Mas a pergunta ficava no ar. A vida continuou com altos e baixos, mas Miguel agora sabia o valor da verdade autêntica. A família lentamente reaproximava-se com chamadas semanais. O casal planeava o futuro com esperança. No entanto, o preço pago ficava como lição. No final resta a pergunta: foi correto Miguel usar aqueles documentos para proteger a sua paz, ou teria sido melhor perdoar e deixar o passado em paz? Verdadeiro ou falso que a verdade sempre vence as mentiras na sociedade atual?